Vanderlei Luxemburgo avisa, preste atenção, amanhã é dia de decisão em São Januário. Técnico pega no pé dos jogadores e cobra. Amanhã é dia de Vasco. Felipe Ferreira substitui Thales Magno e o jovem talentoso volante Bruno Gomes ganha novamente a posição de titular. Você vai ter nesse AVNews recheado todas as informações do clássico. Vamos falar do adversário do Vasco da Gama, de ingressos, de estatísticas. Vamos falar também do nosso Sub-20. Se ligue, o AVNews está frenético, igual ao som da guitarrinha. Ouve essa guitarra, olha só que beleza esse hino do Vasco. O AVNews está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Amanhã, eu, vocês, todos nós, temos um compromisso às 9h30 da noite. É dia de decisão em São Januário. Assim, o técnico Vanderlei Luxemburgo encarou o último treinamento antes do jogo de amanhã, na tarde de hoje, no CT do Almirante. A toda hora gritava com os jogadores: vamos correr, vamos posicionar, treinamento firme, amanhã é dia de decisão. Era a maneira que Vanderlei gritava com os jogadores, cobrando, botando na cabeça dos atletas que a partida de amanhã, o manda do Vasco. O Vasco tem que vencer um rival como o Botafogo, que está ali grudadinho. A vitória leva o Vasco aos 34 e, dependendo dos resultados, o Vasco pode passar um combalido Atlético Mineiro, que vem aí de insucessos, vai ter jogos difíceis, enfim. De qualquer forma, o Vasco tem que fazer o seu papel. E nesse treinamento em que ele cobrou muito da bola parada ofensiva e da bola parada defensiva, dos atacantes Marrone e Ribamar, conclusões, treinou demais com os dois. Não dá para dizer que não está se treinando. Posicionamento, marcação-pressão, marcação atrás, posicionamento de volantes. Fez um treinamento hoje que parecia que tinha 5 horas, mas demorou 1h30, 2, porque Vanderlei treinou demais, exigiu demais dos atletas. Muito legal, é bom que os jogadores do Vasco estejam ligados. O time, a defesa mantida, Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Leandro Castan e Henrique. Essa é a defesa. Richard também confirmado. Daí para frente, as novidades. Nem Andrei, nem Marco Júnior, que figuraram no time suplente. Bruno Gomes deve ganhar uma oportunidade, jogando ao lado de Richard, num esquema 4-2, os 3 da frente, que seriam, no caso, Rossi, que hoje não treinou, quem ficou ali foi Gabriel Peck, no meio, Felipe Ferreira e Marrone aberto pela esquerda, e Ribamar centralizado. Esse deve ser o time do Vasco que vai enfrentar o Botafogo amanhã. Na atividade de hoje, o Erley não participou, Valdívia também não, Ramon apenas treinamentos à parte, Cleiton também não participou, o mesmo acontecendo com o Caio Magno. Também quem não participou, e é uma dúvida, é Raul. Quem treinou no time suplente deve ir para o jogo é o colombiano Fred Guarín. Deve ser uma grande atração, há uma grande expectativa pela presença desse atleta. Talvez não para jogar o tempo todo, talvez aí 45, 30 minutos, se o Vasco precisar. Mas eu acho que mesmo que não precise, porque é um jogador importante, que tem um toque diferenciado, Vanderlei Luxemburgo está doido para utilizar esse jogador, o Fred Guarín deve entrar no transcurso da partida. E em função disso, desse time, com Rossi na frente, com o Peck saindo, a gente fica aí na dúvida em relação à relação dos jogadores que vão para o jogo. Time titular, aquele que eu já coloquei, Fernando Miguel, Pikachu, Oswaldo Henriques, Castan e Henrique, Richard, Bruno Gomes, Rossi, Felipe Ferreira, Marrone, Ribamar. E aí você tem Raul, Guarín, Thiago Reis, que vem treinando muito bem, em breve vai ter uma oportunidade, Sidão, Ricardo, Danilo, Cáceres, Andrei, Marco Júnior, Bruno César, Marquinhos, será que o Erley vai? Enfim, a relação deve sair amanhã, se não hoje à noite, mas acho que amanhã é mais certo, até porque Vanderlei Luxemburgo não tem dado muita arma. Vai enfrentar um Alberto Valentim amanhã, que vai pegar o Vasco pela segunda vez em menos de uma semana. Mas o Alberto Valentim já foi treinador do Vasco, tem como característica muito treinamento de jogadas ensaiadas, e Vanderlei está com a pulga atrás da orelha. Está realmente querendo armar um Vasco capaz de não ser surpreendido pelo Botafogo, e muito pelo contrário, impor o ritmo e vencer a equipe alvinegra amanhã à noite na nossa casa. Quem atendeu a imprensa hoje, antes do treinamento, na entrevista coletiva, e nós agradecemos a sessão desse áudio pela assessoria de comunicação do Clube de Regatas Vasco da Gama, foi o atacante Rossi.
Rossi respondeu muito sobre o jogo e começou falando sobre a questão da pressão, que aumenta a partir do momento em que o Vasco chega num patamar melhor na classificação. É um jogo de pressão amanhã esse contra o Botafogo, Rossi? A pressão aqui no Vasco sempre vai existir, cara. A gente vem de uma vitória boa diante do nosso torcedor. Um jogo difícil agora. Então a pressão vem naturalmente. A gente espera poder fazer valer o nosso mando de campo e trazer uma vitória para o nosso grupo, para o nosso torcedor, e embalar a segunda vitória no campeonato aí. Seguida, né, que já seria a segunda vez. Rossi, qual é o espírito do Vasco para esse jogo de amanhã? Jogo de final, porque todo jogo agora é decisivo, o campeonato vem afunilando, né? Então o professor vem passado isso, que quanto mais a gente somar dentro de casa, fazer logo os 45, 46 pontos, para a gente ter uma sobra aí no final e buscar coisas grandes. No primeiro turno, o Vasco perdeu por 1-0, o Vanderlei estava iniciando um trabalho, estava indo para o terceiro jogo. O que mudou daquele jogo do primeiro turno para esse Vasco, que novamente enfrenta o Botafogo agora em São Januário, Rossi? Eu acho que é o Luxemburgo, né, cara? Na época ele estava chegando e estava pegando um time meio destabilizado, um time que não estava com tanta confiança. Hoje o time já mais sólido, ele aprimorou o nosso time, a gente aprendeu a jogar fora de casa. Hoje a gente tem conseguido buscar pontos fora de casa. Então acho que a chegada do Luxemburgo foi providencial para o nosso crescimento durante o campeonato. Rossi, vai ser o primeiro jogo sem o Thales Magno. Qual é a importância desse menino e como é que o Vasco vai se comportar sem a presença dessa joia? Olha, acho que muda se a gente jogar com o Felipe Ferreira, por exemplo, é um cara que está com mais toque de bola, né? O nosso time procura mais ficar com a bola. E com 4 jogadores a gente fica mais rápido na frente. E buscando talvez explorar o contra-ataque do adversário. O Thales vai fazer falta porque é um dos jogadores ali da frente que quebra a linha. Então, mas acredito que quem entrar ali, o Felipe Ferreira entrou muito bem no jogo. O Felipe Bastos também entrou muito bem, infelizmente tomou o amarelo, não vai poder jogar. Mas a gente tem peças boas aí para suprir a ausência do Thales. Bom, há uma semana atrás vocês pegaram o Alberto Valentim, que foi treinador de vocês aqui ano passado, mas pegaram lá no Avaí. Agora pegam o Alberto Valentim de novo, jogando em São Januário. Como é que vai ser esse reencontro, hein, Rossi? Tem que tomar cuidado com as jogadas ensaiadas dele, né? Porque a gente sabe muito bem que ele gosta de treinar jogadas ensaiadas. Quase que ele surpreende a gente lá em Florianópolis. Mas não sei se vai dar tempo dele treinar e jogar ensaiado porque ele acabou de chegar. Mas a gente vai ficar ligado para não ser surpreendido, né? Você ouviu aí o Rossi, né? Dizendo que o Valentim gosta de uma jogadinha ensaiada. Será que deu tempo para que o Alberto Valentim pudesse treinar o Botafogo? Quem está conosco cedeu gentilmente a sua imagem, o repórter da Super Rádio Tupi, da nova geração, Thiago Veras, trazendo notícias do Botafogo, nosso adversário tradicional amanhã, nesse clássico em preto e branco, o clássico da amizade, Vasco e Botafogo em São Januário. Como é que vem o fogão para esse jogo de amanhã, hein, Thiago Veras? Um grande abraço, amigo. Grande abraço para você, Flávio Dias, para todos do canal Atenção Vascaínos. Bom, em relação ao clássico, do lado alvinegro, a vitória é fundamental. Primeiro, para apagar a atuação que o Botafogo teve em São Paulo, apesar da derrota apenas por 1-0 no sábado para o Palmeiras no Pacaembu. Foi uma atuação desastrosa e se o Palmeiras tivesse caprichado um pouco mais na finalização, sairia até com uma goleada. Segundo ponto é a reestreia do Alberto Valentim no comando técnico do time alvinegro. Ele que foi campeão estadual na temporada de 2018 e foi contratado, segundo a diretoria, porque conhece boa parte desse elenco, tem a aceitação dos jogadores. E uma troca de técnico no Brasil é assim, isso sempre motiva. Botafogo hoje tem uma posição até de classificação para a Sul-Americana. É um concorrente direto do Vasco nessa parte intermediária do Campeonato Brasileiro, mas também as equipes pensando no rebaixamento. Existe o risco, isso seria trágico para o Botafogo, se fosse, por exemplo, acontecer pelo fato da transformação no ano que vem do seu departamento de futebol virando uma empresa. O Botafogo precisa estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Em relação ao time, ainda não definido, o Valentim trabalhou muito na base da conversa, mas é um Botafogo mais reforçado com as voltas do Gatito Fernandes, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Cícero,
Diego Souza e também o Rodrigo Pimpão. Fica essa questão do Carly, tratado como dúvida, pelo menos ele tem um desconforto na coxa, sente algumas dores e pode ser que não enfrente a equipe do Vasco. E o Alex Santana, esse continua vetado pelo departamento médico em recuperação de uma torção no tornozelo esquerdo. Um abraço, Flávio, para todos do canal Atenção Vascaínos. Muito obrigado, Veras. Obrigado, um bom trabalho amanhã para você e para todos os amigos da Super Rádio Tupi. Venda de ingressos, a informação até o início da noite, 11.600 ingressos comercializados, vendidos. Vamos ter talvez um público maior do que aquele que foi domingo contra o Fortaleza, quando tivemos 12.200 pessoas. Provavelmente vamos ter um público maior do que esse. Infelizmente o horário 9h30 é um horário que atrapalha, mas o torcedor do Vasco é muito apaixonado e com certeza. É bom lembrar que ainda há ingressos para você comprar. Você pode comprar o ingresso na mega loja do Vasco e nas bilheterias de São Januário. O ingresso à disposição e os portões serão abertos às 19h30. Chegue cedo, chegue tranquilo, sem atropelo, para ver um grande jogo às 9h30 na nossa casa. O clássico entre Vasco da Gama e Botafogo, um dos mais tradicionais do futebol do Brasil, é um clássico que tem um certo equilíbrio. Em 46 duelos em São Januário, são 18 vitórias do Vasco, 13 vitórias do Botafogo e 15 empates. O Vasco fez 67 gols, o Botafogo fez 55. E olha, o Vasco não ganha do Botafogo tem um tempinho. A última vitória foi em 2017, na terceira rodada da Taça Guanabara. O Vasco venceu por 1-0, gol do saudoso atacante Tales. O Botafogo venceu o último jogo em São Januário. Foi em junho de 2018, no ano passado, no Campeonato Brasileiro. O Vasco perdeu por 2-1 e naquela ocasião o Botafogo estava há 16 anos sem vencer o Vasco em São Januário. Então é um compromisso que o Vasco tem, além disso, de quebrar esse tabu, essa escrita. Não vence aí desde 2017, então tem bastante tempo. Tem 2 anos, são 5 jogos, se não me engano, e o Vasco precisa vencer esse jogo de amanhã, porque é um jogo fundamental para a história do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Pensar um pouco mais acima. Deixa aqui embaixo a sua mensagem. O que você acha? É realmente uma decisão? O Vasco precisa vencer, mais do que vencer pelo prazer, mas pelo campeonato. Esse jogo é fundamental porque depois o Vasco tem uma sequência complicada. O Inter no Sul viaja o Brasil todo, tudo bem que é uma semana inteira de treinamentos para pegar o Ceará e depois pega o Grêmio, muito difícil. Não se sabe se um Grêmio eliminado ou classificado na Copa Libertadores da América para a final pode vir motivado ou desmotivado, ou pode vir se classificado para a final da Libertadores sem os seus titulares. Então é uma sequência complicada. O Vasco teve agora 4 jogos, um contra um time virtualmente rebaixado, não conseguiu vencer, e 3 em casa. Venceu um, perdeu outro e precisa realmente ganhar do Botafogo. Eu quero saber a sua opinião. Antes dos abraços, que eu sei que você gosta muito, eu vou informar que o Vasco amanhã termina a primeira fase de pontos corridos do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Vasco é líder da competição, o Flamengo está em segundo lugar, o Vasco tem 2 pontos de diferença. O Vasco com um empate amanhã, dependendo do resultado do Flamengo, pode terminar em primeiro lugar. Se vencer, vai ser primeiro colocado. É bom dizer que o Cruzeiro já está classificado também. Então é um jogo que não há grande interesse de ambas as partes. O Vasco vai com um time misto, o técnico Marcos Valadares poupando muita gente, porque sábado tem uma decisão do torneio Otávio Pinto Guimarães, o jogo de volta. Na Gávea, no jogo de ida, o Vasco perdeu e precisa reverter esse placar. Então o técnico Marcos Valadares vai levar inclusive 5 jogadores do Sub-17, que foi eliminado da última competição. Aquele problema que aconteceu sábado passado encerrou o calendário do Sub-17 do Vasco. E o goleiro Cadu, Rodrigo volante, o zagueiro Yuri e os meias Arthur e Pedro estarão incorporados à delegação. O Vasco vai, como primeiro colocado, se ficar, pegar o 8º. Se hoje terminasse o Campeonato Brasileiro Sub-20, a fase de mata-mata, o Vasco pegaria o Atlético Mineiro, que hoje é o 8º colocado. Boa sorte aos meninos do Vasco, ao Trem-Bala da Colina Sub-20, que está arrebentando. Boa sorte, rapaziada, é o técnico Marcos Valadares. Vamos lá, Vascão! Agora a hora dos abraços. Em nome da CG Segurança Eletrônica, alô, amigo síndico, aqui ó, canetinha da CG que a gente ganhou ontem lá, o nosso Cristiano levou para todo mundo. Você que está precisando de um contrato de manutenção,
para o seu condomínio de portões automáticos, interfones, sistemas de câmera, alarmes e cercas elétricas. Ligue para a CG Segurança Eletrônica 97239-8454 ou então no 2084-7996 ou mande e-mail, está aqui embaixo, para cgsegurançaeletrônica@gmail.com. Promoções especiais, orçamentos sem compromisso, visitas grátis e o melhor, fechando o contrato de manutenção com a CG, você só paga a primeira mensalidade em 30 dias depois no boleto bancário. Vai perder essa chance, senhor síndico? Liga agora e aproveite essa grande promoção. Grande abraço para o amigo Cristiano da CG Segurança Eletrônica. Vou mandar aqui 2 abraços. Um ao Dr. Rodrigo Albuquerque, competente odontologista, dentista, dos mais importantes, que hoje também abriu o seu canal no YouTube. A gente pede a você que possa se inscrever, canal One Odontologia no Esporte. Dr. Rodrigo Albuquerque, eu estarei lá também junto com ele, dando boas dicas de uma ótima saúde bucal. Boca saudável, corpo saudável. E um grande abraço num dia tão importante de uma classe tão diminuída nesse país, que pena. Me incluo porque também dei aula durante muitos anos e tenho um sonho de voltar a dar aulas aos professores, a todos vocês. Vocês assinantes que são professores, recebam um abraço de todos os componentes do canal Atenção Vascaínos. Aos mestres, aqueles grandes mestres que formaram, no meu caso, meu colégio, Externato Cristo Redentor na Urca, o Anglo-Americano em Botafogo, depois nas faculdades integradas Hélio Alonso, me formaram os professores, muito obrigado. Aqueles que estão aqui, um abraço. Os que já se foram, uma saudade eterna de professores fantásticos que formam a nossa vida. Um grande beijo, muito obrigado a todos vocês. Curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, acione o sininho da notificação. Amanhã tem pré-jogo, tem pós-jogo, mas tem um bom dia antes. A gente vai falar muito de Vasco da Gama e Botafogo, o jogo das 9h30 da noite em São Januário. Ok, turma? Uma ótima terça-feira a todos vocês e uma quarta-feira abençoada. Amanhã é dia de decisão. Todos os caminhos levam à colina histórica. Tchau, turma!